Olá, boa tarde. Nessa segunda-feira, 10 de outubro de 2016, estamos de volta aqui aos estúdios da Gazeta do Povo para mais um evento da campanha para prefeito de Curitiba nesse ano. Agora nós vamos entrevistar na tarde de hoje os dois candidatos a vice-prefeito das chapas que passaram para o segundo turno na eleição aqui em Curitiba. Como os fatos da República mostraram nesse ano, os eleitores perceberam que o cargo de vice é mais importante do que normalmente a gente supõe. No caso da presidência, o vice-presidente Michel Temer acabou assumindo em definitivo a presidência da República. Por vários motivos, os candidatos a vice-prefeito poderão também assumir temporariamente ou até em definitivo a prefeitura, dependendo da sua chapa, ganhar a eleição nesse dia 30 de outubro, quando ocorre o segundo turno. Por isso, a Gazeta do Povo fez questão de convidar os dois candidatos para virem aqui ao nosso estúdio e compartilhar com vocês as suas experiências, as suas propostas, para que você possa decidir também com base nisso o seu voto no próximo dia 30 de outubro. Na tarde de hoje, então, nós vamos ouvir os dois candidatos, começando aqui à minha esquerda com o candidato Eduardo Pimentel Slaviero, do PSDB, vice na chapa do candidato Rafael Greca, a chapa que fez 356 mil votos no primeiro turno, passando em primeiro lugar para esse segundo turno. Candidato, antes de mais nada, boa tarde e bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde, Galino. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os telespectadores pela internet, os leitores da Gazeta do Povo. Quero agradecer ao grupo e à Gazeta do Povo pelo convite de poder conversar um pouco com nossos eleitores, explicar um pouco das nossas propostas e estou à tua disposição, Galindo. Então tá certo. Candidato, a gente vai começar falando da sua experiência política. O senhor, nos últimos anos, foi assessor direto do governador Beto Richa, trabalhando dentro do Palácio Iguaçu, e o senhor, por ser do PSDB, é que acabou chegando ao cargo de vice na chapa do Rafael Greca, porque o PSDB acabou sendo um dos principais componentes da chapa e lhe indicou para essa função. O governo Beto Richa ficou indissociavelmente ligado nos últimos meses ao episódio do dia 29 de abril de 2015, quando centenas de manifestantes foram feridos pela Polícia Militar naquela manifestação em frente à Assembleia Legislativa. O senhor era assessor do Palácio. Onde o senhor estava naquele dia? Como é que o senhor viu aqueles fatos? Qual foi a sua participação naquilo? O senhor chegou a orientar o governador a parar com aquela repressão? Como é que o senhor vê isso hoje? Veja, primeiro, eu sou do PSDB, realmente. Eu fui indicado a vice por todos os partidos da nossa chapa, os 7 partidos. Foi uma escolha entre todos, conversei com todos, fui sabatinado pelo candidato Rafael Greca e todos juntos escolheram o meu nome para ser candidato a vice do Rafael, o que eu aceitei de muito bom grado, me preparei para estar aqui, né? Me formei, pós-graduei, tenho uma experiência no setor público, tenho experiência no setor privado e aceitei com muita alegria a indicação de todos os partidos, né? Então, só para deixar claro como é que foi a indicação. Eu realmente comecei a minha carreira no setor público, fui diretor da Fundação Cultural de Curitiba, depois na gestão Beto Richa, justamente, né? Depois fui diretor da SEASA do Paraná por 4 anos e depois fui subchefe da Casa Civil do Governo do Estado até o momento da desincompatibilização. Eu aprendi muito, pude fazer uma gestão eficiente, aprender com gestão de projetos, a ligação entre secretarias através da Casa Civil, que é a secretaria-mãe de todas as secretarias, e aprendi muito na minha carreira política, na minha carreira de estar no setor público. No dia 29 de abril, realmente foi um fato que ninguém queria que acontecesse, né? Lembrando que nós temos o maior respeito e vamos valorizar muito os nossos professores. O governador tem um grande respeito pelos professores estaduais e nós, se Deus quiser, chegarmos à prefeitura, trabalharemos em parceria com os professores municipais. No dia eu não estava no Palácio, estava fazendo agenda em outra secretaria e não acompanhei os fatos de perto. O fato é que realmente houve excesso dos dois lados, foi um momento ruim para a história do Paraná, mas foi uma causa que já passou e agora nós vamos trabalhar sempre em parceria. Eu não estava no momento, não participei do dia a dia, não sei como é que foi,
Mas o senhor ficou sabendo durante os eventos, obviamente todo mundo no estado estava claro, sabendo, né? Sabia. O senhor chegou a ligar para o governador, dar alguma sugestão, ou para alguém ligado ao governo? Não estava com ele no momento. Nem tentou interferir ou tentou entrar em contato com Veja, alguém? nós estávamos discutindo a aprovação do projeto, né? Cada setor do governo estava trabalhando as suas funções. E eu, o projeto da Paraná Previdência, no caso, sim, né? Só para quem não lembra, né? E eu na Casa Civil estava conversando, explicando o projeto aos deputados, ajudando na interligação com a Assembleia. Eu não estava participando das questões de segurança, que não era o meu dever. Então, na minha setor, eu trabalhei para explicar os benefícios que tinham, o trabalho que tinha que ser feito. Era essa um pouco da minha função, né? Mas como que o senhor avalia o que ocorreu no dia? Não, foi um fato ruim para o Estado, a gente sabe. Ninguém queria que isso acontecesse, muito menos o governador, muito menos os professores, muito menos os policiais que estavam naquele dia. Né? Ninguém queria que tivesse ocorrido, mas é um fato que passou, infelizmente, mas o que a gente tem que olhar é para frente. Mas né? O senhor falou que houve excesso dos dois lados. O governador Beto Richa tem insistido nessa tese de que houve provocação dos professores e que os policiais simplesmente reagiram. Né? O senhor acha, o senhor pessoalmente, o senhor acha que o governo errou ou o governador erraram naquele momento ou não? Veja, eu não quero falar tecnicamente como é que foi o processo, né? A gente sabe que tinham professores, tinham gente, realmente o governador disse que tinham manifestantes ligados a partidos políticos envolvidos na discussão, na provocação de um lado do outro. Eu não quero dar opinião tecnicamente porque eu não estava, não posso dar opinião se a questão da polícia ou a questão dos professores. Eu sei que era um projeto importante para o governo do Estado, era um projeto importante para a população paranaense, que acabou sendo aprovado e ajudou o Estado a fazer um ajuste fiscal nas contas. Ninguém gostou do que aconteceu, eu tenho o maior respeito pelos professores e pelos policiais. E eu, como não é a minha área de atuação, eu não dou palpite muito nesse assunto. O senhor falou do ajuste fiscal, né? O governo do Estado fez um ajuste fiscal duro e muitas vezes foi criticado por isso. Inclusive, foi por isso que aconteceu, né? O choque ali entre os professores e os policiais naquele dia. Na Prefeitura de Curitiba, o senhor acredita que vai ser necessário um ajuste igualmente duro? O senhor defende um ajuste do mesmo gênero? Não, o que nós defendemos, eu e o prefeito, é realmente chegar na prefeitura e olhar a situação. Né? Nós sabemos que para o ano que vem tem um orçamento em torno de 9 bilhões de reais e é fazer uma verificação nos contratos da prefeitura, nas secretarias, nos cargos em comissões, para que a gente possa ver a situação real da prefeitura. Não temos a ideia de fazer aumento de impostos, o que nós queremos é fazer uma gestão justa com a prefeitura, utilizando sim e muito os servidores municipais que têm a qualidade, têm a experiência e têm o histórico dentro da prefeitura, né? Para que a gente possa, claro, juntos buscar a solução. Como seria essa revisão dos contratos? Que contratos seriam esses? Não, os contratos que a prefeitura tem com seus prestadores de serviço, analisar, conhecer de perto o que está acontecendo com a prefeitura, porque a gente acaba recebendo informações, mas a informação mesmo a gente só vai ter quando estiver lá dentro, né? Que você consegue pegar o que de fato está acontecendo na prefeitura. E isso nós vamos fazer, conversar secretaria por secretaria, analisar os contratos, ver se precisa de alguma revisão, respeitar os contratos, obviamente. Porque... Isso inclui, por exemplo, o contrato do transporte público, que na verdade, talvez seja o mais latente. É o mais caro né? e o que está mais sendo questionado, né? Veja, a gente não vai romper contratos, nós vamos discutir contratos, cumprir os contratos. Até o prefeito se colocou no último debate um pacto pelo transporte coletivo, né? Uma discussão transparente, uma discussão, se for necessário, com o Ministério Público, com setores da sociedade. O senhor acha que o contrato pode não ter sido feito de forma... Não, eu acho que o contrato foi feito da forma que tinha que ser feito. Nós não estamos dizendo da ilegalidade do contrato, pelo contrário, muito menos desse contrato. Nós estamos dizendo que nós vamos analisar os contratos da prefeitura, se há algum lugar geral, não só falando do transporte, para ver se há contratos que possam ser ajustados da melhor maneira ou não. O contrato do transporte está acontecendo, nós não vamos romper porque é um contrato legal.
o que nós vamos fazer. Até foi feito pelo prefeito Beto Richa, né, na época que o senhor estava na prefeitura. Né? Sim, e não era a minha área, né, eu era diretor da Fundação Cultural de Curitiba, mas nós vamos respeitar os contratos. O que nós queremos é ver se tem alguns ajustes que podem ser feitos no geral, não necessariamente no transporte coletivo. O senhor tem 32 anos, né? O senhor falou agora há pouco da sua experiência no setor público, no setor privado, mas o senhor é muito jovem. E caso, por exemplo, o prefeito Rafael Greca seja eleito e o senhor venha assumir interinamente, como é que a população pode ter confiança de que o senhor, sendo tão jovem e ainda com pouca experiência, vai dar conta do recado? Veja, a nossa chapa, ela consiste no prefeito Rafael Greca, né, um homem experiente, preparado, maduro, que está pronto para administrar Curitiba novamente. E ele deu uma oportunidade para uma geração de jovens, na qual eu com muito orgulho represento, que se preparou para estar aqui. Me preparei, estudei muito para ser candidato a vice. É claro que vamos montar uma equipe de alta qualidade, orientado pelo nosso líder, o prefeito. Se houver a necessidade de assumir interinamente a prefeitura, eu vou assumir com muita honra e responsabilidade, ajudado por toda a equipe da prefeitura. Eu sou um jovem de 32 anos, acho que isso é uma qualidade na nossa chapa, da experiência do prefeito com a minha juventude, e nós vamos juntos fazer uma administração saudável para a prefeitura de Curitiba. Quando eu entrevistei o candidato a prefeito Rafael Greca, ex-prefeito e candidato a prefeito Rafael Greca, na convenção, ele ainda estava indefinido a questão do vice, né? Ainda tinha algumas outras opções. É verdade. E ele falou, coitado de quem for meu vice, eu estou com tanta vontade de governar que ele não vai assumir por um dia. Como é que o senhor vê? O Greca tem essa postura, né, de centralizadora, assim, o senhor vê isso? Assim, ele vai delegar alguma coisa para o senhor? O senhor pretende assumir alguma secretaria, por exemplo? Veja, nós não discutimos isso ainda, mas eu quero ser um vice-atuante. E serei. Se nós formos eleitos, serei um vice-atuante. Se for para assumir a secretaria, assumirei com toda a disposição. Mas existe algum acordo nesse sentido? Não existe. Nós estamos trabalhando nas propostas para Curitiba, correndo a cidade e discutindo a cidade. Ele, quando diz isso, e realmente ele está com muita vontade de ser prefeito. Como eu falei, ele está preparado, atualizado, pronto para ser prefeito novamente e com muita vontade de ser. Por isso que ele fez a brincadeira. Como nós nos damos muito bem, uma relação excelente. O senhor conheceu ele agora durante a campanha, justamente, né? Sim, pessoalmente sim. Mas é uma relação muito boa de confiança, de trabalho. E nós vamos levar essa relação para a prefeitura se formos eleitos. E eu quero ser um vice-atuante, um braço direito do prefeito. Quero fazer a interlocução com vários setores da sociedade. Fiz muito tempo parte da Associação Comercial do Paraná, onde participei do Conselho Político, do Conselho de Jovens Empresários, associação até que meu pai, Cláudio Slaviero, foi presidente há uns anos atrás. Então, é uma articulação assim que eu quero me propor a fazer, com entidades, com entidades empresariais, com entidades sociais, com as comunidades. Vou trabalhar e muito sendo um vice-prefeito. Candidato, agora há pouco o senhor falou sobre isso ser uma novidade na política, né? Uma nova geração da política. Essa questão apareceu bastante nessas eleições, mas porque tinham vários candidatos que eram jovens, mas também com um histórico familiar na política, né? E que o senhor também tem. A minha pergunta é a respeito justamente desse histórico. O seu avô, que é o Paulo Pimentel, foi governador do Paraná na época da ditadura pela Arena, que era o partido da ditadura. Sim. Pouquinho antes do AI2, que extinguiu os partidos políticos. O seu pai, como você mesmo falou, foi diretor da ACP e da FIEP, que são forças conservadoras dentro do Estado. Como que a sua família te influencia politicamente? Veja, eu tenho orgulho da história do Paulo Pimentel como governador e como político. Tenho orgulho da história do meu pai como presidente da Associação Comercial. O meu avô foi eleito em 65 nas últimas eleições diretas para governador antes da população. E fez um grande governo, um governo de modernização na época. E eu acho que um dos grandes legados que ele tem foram as 3 universidades que foram feitas na gestão dele. Só a Estadual de Ponta Grossa, a Estadual de Maringá e a Estadual de Londrina. E eu vou muito conversar com ele, eu converso com meu pai, valorizo muito a minha família, sempre converso com eles quando possível. E graças a Deus,
por onde eu ando, eu só escuto boas coisas da época que o Paulo Pimentel foi governador. Então, sim, eu escuto muito ele, converso com ele sobre política, sobre assuntos da família, que sempre foi um avô muito presente na minha vida. E tenho orgulho, sim, de utilizar o sobrenome dele. Ele ter sido eleito pela Arena não compromete, não cria algum... Não, ele fez um discurso democrático muito na época. Inclusive, ele defendia a democracia na época, até que ele teve algumas brigas com os militares da época. Até depois, inclusive, que o seu mandato tinha acabado. Ele, sim, ele é um democrata, um homem que gosta da democracia. E eu aprendi a fazer política com ele, dentro da minha casa, dentro da casa dele. Então, eu não vejo problema. Candidato, a gente tem não tem a tradição que os americanos têm, por exemplo, de cuidar de assuntos de saúde dos candidatos, né? Mas o senhor recentemente passou por uma cirurgia importante, sim, inclusive, né? Tá tudo bem com o senhor? O eleitor pode ficar tranquilo com isso? Graças a Deus, estou ótimo. Inclusive, eu tive 3 meses aí que foram provações, mas que, graças a Deus, estou bem. Perdi minha mãe recentemente, também inesperadamente, e nasceu a minha filha, a minha segunda, tem um menino de 4 anos e uma filha agora de 2 anos e meio, que nasceu 15 dias depois, e uma semana depois eu fiz uma cirurgia que precisei operar e graças a Deus estou recuperado, estou de alta, estou pronto para fazer campanha, que estou fazendo praticamente 24 horas por dia e estou pronto para que se formos eleitos, exercer o cargo com toda a tranquilidade. Obrigado pela pergunta. Não. Mas... justamente para evitar até, né, claro, quaisquer boatos. Acho que é importante o senhor se pronunciar sobre isso, né? Sim, claro. A gente tem que deixar claras as coisas, né? Sim, sem dúvida. O senhor falou da interlocução que o senhor pode fazer como vice-prefeito, né? Uma interlocução possível seria justamente com o governador, né? Como é essa possível interlocução? E muita gente critica que o governador poderia ter um papel quase de ingerência na prefeitura, tendo o senhor lá dentro. Como é que fica essa situação? Não, primeiro o Rafael Greca é um prefeito, já foi prefeito, foi um grande prefeito e será o prefeito dele mesmo. E eu quero fazer sim um papel institucional de parceria entre a prefeitura e o governo do estado, como também quero parceria com o governo federal, né? Eu quero buscar recursos no estado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística, como também, Galindo, se nós formos eleitos, quero ir a Brasília, buscar recursos no Ministério da Saúde com o ministro paranaense, Ricardo Barros, na agricultura, no transportes, na Caixa Econômica para habitação. Então, eu quero muito exercer esse papel de parceria e não se restringirá ao estado, que eu farei também com muita vontade, mas também ao governo federal. Aliás, o prefeito Rafael Greca falou que o senhor, durante esse segundo turno, seria o responsável pela articulação política para trazer novos apoios dentre os candidatos que não foram escolhidos para passar para o segundo turno. O senhor citou o Ricardo Barros, né? A Maria Vitória já está fechada? Como é que está? Como é que estão os outros candidatos? Que outros apoios vocês estão buscando? Estamos em conversas ainda, né? Como também nossos oponentes também estão em conversas, ainda estamos em conversas para ver... O senhor falou com o Ricardo Barros, por exemplo? Não conversei com ele pessoalmente, eu não conversei. E com a Maria Vitória? Também não. Com o que o senhor já falou, então? Eu conversei com nossos candidatos a vereadores, né? Já parabenizei a Maria Vitória, assim, pelo telefone, não a encontrei pessoalmente. E com candidatos a vereadores que foram eleitos, que são suplentes, nós estamos conversando. Discutindo a cidade, discutindo as propostas para os bairros de cada um. E conseguindo o apoio deles, nós vamos deixar a público, obviamente. Faltam só 20 dias para o segundo turno. Dá tempo de fechar essas alianças? Dá tempo, qual que é o prazo para isso? Não, é o quanto antes, né? O quanto antes a gente conseguir, nós vamos divulgar, né? Inclusive, falta realmente pouco tempo, o segundo turno é muito rápido. Então, assim que formos encaminhando os apoios, nós vamos divulgando. O outro lado já fechou com alguns partidos, né? O PPS, por exemplo, né? Anunciou. Sim. A Rede... A chapa de vocês ainda não tem alguma coisa tão sólida para anunciar. Mas temos conversas. Mas será que está ficando para trás nesse sentido, nessa corrida pelo apoio? Não, nós estamos conversando com um bom número de pessoas e logo assim que pudermos nós vamos divulgar. Com o cuidado que o assunto requer. O senhor, como jovem e começando a carreira política, obviamente o senhor pensa
em futuramente concorrer a outros cargos. O cargo de vice-prefeito normalmente é um trampolim para futuras eleições, né? Por exemplo, o governador Beto Richa começou a carreira no executivo pela vice-prefeitura. O senhor já tem planos? Quais são as suas ambições? A minha ambição é ser vice-prefeito de Curitiba e fazer um bom trabalho. Se eu fizer isso, a partir daí eu posso pensar numa carreira política ou em outros cargos. Eu quero que o público me conheça, saiba do meu preparo, das minhas boas ações e boas discussões para a Prefeitura de Curitiba e, sendo eleito, executar bem o meu mandato de vice-prefeito. A partir daí, eu vou começar a ver o que eu posso seguir para continuar ajudando a sociedade de Curitiba e a cidade do Paraná, a sociedade do Paraná. Eu sou um curitibano que nasci aqui, me criei aqui, estudei aqui, e é aqui que eu quero ajudar a nossa cidade. E eu acho que com o cargo de vice-prefeito eu posso, sim, contribuir muito. O senhor acompanhando a trajetória do Rafael Greca nesse primeiro turno e nesse segundo turno, né? Alguns fatos polêmicos vieram à tona, principalmente a frase que causou o maior desgaste para o candidato e, segundo o próprio governador, foi o que gerou o segundo turno, porque senão ele poderia ter ganho no primeiro turno, no entendimento do Beto Richa, foi a frase do Rafael Greca sobre os moradores de rua. Ele disse que, ao colocar um pobre no carro dele, ele vomitou por causa do cheiro. Isso causou uma polêmica tremenda, né? Um repúdio da sociedade em relação a essa fala. Como é que o senhor viu essa fala? O senhor acha que foi um equívoco? O que o senhor falou para ele sobre isso? Não, veja, todos nós conversamos, foi uma frase que infelizmente foi usada, editada, né? Quando você vê a frase toda, você vê que ele estava contando a sua primeira experiência quando foi buscar um ser humano na rua e levar para um tratamento. E como do muito jovem, não passou bem naquela situação que ele presenciou, ele mesmo fez aquela boa ação de levar. Ele não usou as palavras corretas, pediu desculpas por isso e está mostrando para a população que o tanto que ele já fez na questão social, tanto quanto foi prefeito, quanto vai fazer. E também na frase dele, ele estava valorizando o trabalho dos educadores sociais, das pessoas que têm o dom de ir na rua, buscar o desvalido, o ser humano que está ali, pegar e levar para tratamento, para encaminhamento. Então, não foi da melhor maneira utilizado, a oposição utilizou ao máximo com o trecho menor, e isso foi utilizado muito no primeiro turno. Mas nós estamos mostrando que o que ele queria era exatamente isso, contar a história dele e dar o devido valor que esses profissionais merecem. Uma outra polêmica que surgiu no primeiro turno foi a questão das obras de arte que, segundo a prefeitura, desapareceram da Casa Clements e que, em fotos no Facebook, apareceram, supostamente, dentro da chácara do Rafael Greca, né? E houve uma suspeita de que poderiam ter sido desviadas da prefeitura. Foi aberta uma sindicância, o candidato Rafael Greca não abriu a chácara e preferiu ir à justiça, inclusive conseguiu, né, suspender a sindicância, suspender a investigação. Isso. O senhor acha que foi um erro não abrir a chácara? Como é que o senhor vê essa história? Não, veja, não teria por que ele abrir a chácara se as coisas não estão lá. Ele provou na justiça que o que era da prefeitura não está lá. E a justiça deu ganho de causa para ele. Então, acho que é uma questão que está um fato consumado, né? A justiça parou esse assunto. O que a gente não quer é que isso seja usado eleitoralmente. Ele já se justificou e a justiça deu ganho de causa para ele. O senhor já foi a São Rafael? Não conheço. Não conhece ainda? Não conheço. Não pôde ver as obras para comparar, para ver se era, se não era? Eu não conheço a chácara São Rafael. Mas como é que o senhor vai ser vice do Greca sem ter ido lá? Mas conheço a casa dele, conheço o escritório dele, conheço ele, discutimos muito sobre a cidade. O senhor confia plenamente no candidato? Sim, confio. Assim como no governador Beto Richa também? Também. Tá, eu confio também nos nossos líderes que estão eleitos aí, nós precisamos confiar. Então, não vejo mal nenhum nisso. Candidato, a gente vai chegando aqui já ao fim da nossa meia hora, uma entrevista curta, mas importante, imagino eu. Claro. E a gente faz um breve bate-bola aqui para encerrar. Queria saber, como a gente perguntou para todos os candidatos a prefeito aqui, qual foi o seu primeiro emprego? Foi aos 16 anos de idade, auxiliar de serviços gerais da editora O Estado do Paraná, que imprimia o Estado do Paraná e a Tribuna do Paraná.
Sim, era do meu avô na época, o que com muito orgulho me deu a oportunidade de começar a vida profissional muito cedo. Um livro favorito? Eu gosto muito de um livro que conta um pouco da trajetória do empresário Antônio Hermílio de Moraes. O senhor lembra o nome, não? Agora eu não me lembro, mas é uma biografia sobre a trajetória dele. Certo. Um filme? Um filme? Tem tantos. Eu gosto muito de filme de época, filme que conta as nossas histórias, né, histórias medievais. Não há um específico que eu goste, mas eu sou um rapaz que gosta de cinema. Tá certo. Um lugar de Curitiba? Eu gosto muito da Ópera de Arame, porque quando ela foi feita, eu estudava, né, estava na escola, pude ir muitas vezes com o colégio lá, é um espaço que me marcou. E depois, como diretor da Fundação Cultural, fui lá e depois fui em eventos culturais lá. É um lugar marcante em Curitiba para mim. Um elogio que o senhor possa fazer ao candidato Nele Prevot? É um homem muito dedicado. Eu o conheço, é um rapaz do bem. E ao vice dele, que vai estar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos vai estar aqui com a gente no estúdio, o Dr. João Guilherme. Sim, também conheci ele agora na campanha. É um médico, é um bom médico, um bom oftalmologista. Tem boas intenções. Tá certo. E por fim, para encerrar, o senhor tem um minuto aí para olhar para a câmera e pedir voto para as pessoas agora no segundo turno. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, ao grupo da Gazeta do Povo pela oportunidade de conversar com vocês, pedir o voto para o Rafael Greca, 33, e Eduardo Pimentel na vice. O Rafael hoje é o candidato mais preparado, mais experiente para administrar a nossa cidade. E Curitiba precisa de alguém com experiência e preparo. Quero auxiliá-lo nessa missão e nós vamos, juntos com o corpo técnico e preparado da Prefeitura de Curitiba, fazer uma grande gestão para os curitibanos. Quero ser um interlocutor da Prefeitura com a nossa sociedade e trabalhar muito para que Rafael repita muito da sua primeira gestão e faça uma grande gestão na frente da Prefeitura de Curitiba. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, então, candidato. Obrigado, Aline, pessoal da técnica aqui. A gente volta, então, daqui a pouquinho com a segunda entrevista da tarde, dessa vez com o Dr. João Guilherme, vice na chapa do Nele Prevot. A gente agradece demais a sua presença, obrigado. Candidato. Boa sorte nos próximos dias. E aí, no dia 30 de outubro, a gente vai ver qual dos dois, então, chega à vice-prefeitura. Com certeza. Obrigado Pela oportunidade. Obrigado. Até daqui a pouco, então.